Muito boa noite a todos os torcedores do Cuiabá que nos acompanham neste momento, agora 22 horas 56 minutos, horário de Brasília. Nós falamos aqui do estádio Antônio Ascioli, do Atlético Goianiense. Vamos fazer a entrevista pós-jogo com o técnico Jorginho, que já está a postos aqui. Após o empate entre Cuiabá e Atlético Goianiense 0-0, Cuiabá soma seu 29º ponto na classificação e fica na 10ª posição. Boa noite, Jorginho. Boa noite. Um abraço para todos aí. Vamos começar então. Perguntas similares de alguns repórteres, do William Romero, da Rádio Nobres, e do Carlito Júnior, do Futebol Diferente. Jorginho, 6 jogos de invencibilidade, ponto importante fora de casa para a sequência do campeonato. Embora o objetivo da equipe fosse a vitória, somar ponto e não deixar um adversário direto como o Atlético ultrapassar é muito importante, né? Verdade, William e Carlito, um abraço para vocês. Principalmente conhecendo muito bem essa equipe, que fui treinador aqui há 4 meses atrás, uma equipe extremamente intensa, muito bem organizada. Barroca, deu sua forma de jogar para essa equipe, mas uma equipe que nos pressionou. A gente soube jogar muito bem esse jogo. Poderíamos ter iniciado o jogo já vencendo, tivemos 2 boas oportunidades, acabamos desperdiçando, mas a equipe soube jogar esse tipo de jogo, porque era um jogo realmente de muito confronto individual, porque é uma forma deles marcarem realmente individualmente, atacando a bola. A gente conseguiu em alguns momentos quebrar essa bola longa e ao mesmo tempo por dentro. Então no primeiro tempo, como eu falei, a gente poderia ter sido mais eficaz, principalmente pelo lado esquerdo, que a gente estava tendo uma superioridade muito grande ali através das jogadas do Cleison, mas a gente parou de insistir nesse tipo de jogada. Mas foi um bom jogo e um ponto importante fora de casa. Pergunta agora do Fernando Soares, do Olho no Esporte. Desde o início do campeonato, o único jogo que o Cuiabá sofreu 2 gols de diferença foi contra o Flamengo. Isso mostra o quanto a equipe dificulta para os adversários, e essa será a tônica do Cuiabá até o final? Bem, nós procuramos naturalmente organizar a equipe ofensivamente, mas defensivamente era algo que a gente, ao chegar aqui, eu percebi que a gente realmente precisava se fortalecer ainda mais, porque é um tipo de campeonato que, se você sai atrás, é muito difícil de você conseguir o que aconteceu, por exemplo, contra o Fluminense, da gente sair atrás e conseguir um empate diante daquele calor, ou em até outros jogos, o caso da Chape, acabamos vencendo o jogo, o próprio Ceará, que nós conseguimos um empate mesmo com um jogador a menos. Então é muito importante nós sairmos na frente, e para que a gente possa sair na frente, a gente tem que estar muito bem concentrado atrás, para que a gente não deixe brechas, para que a equipe adversária possa jogar com facilidade por dentro, bolas em profundidade. A equipe está muito bem organizada. Pergunta do Vitor Arias, Rádio Conte. Jorginho, já são 6 jogos sem perder e isso é extremamente positivo. Mas por que o Dourado é tão pressionado nos finais dos jogos e não termina em cima dos adversários? E por algumas razões. Os adversários também, eles procuram colocar mais atacantes. A gente tem um desgaste grande durante todo o jogo, a questão da marcação, da gente sair em velocidade. O mais importante seria a gente conseguir, durante o jogo, manter um pouco mais essa bola no campo do adversário, coisa que não aconteceu nesses últimos jogos, e que é fundamental para que a gente tenha fôlego, porque a gente faz com que a equipe adversária corra enquanto a gente está trabalhando essa bola. Então é normal que eles coloquem mais atacantes, a gente tem que estar atento em relação a isso. Por outro lado, tem sido uma forma fantástica da gente conseguir os nossos pontos, inclusive fora de casa, ressaltando que a gente completou um turno inteiro sem perder fora de casa. Então isso é um feito muito importante. Esse grupo, esse elenco está fazendo uma história maravilhosa, e dentro desse contexto que você acabou de me perguntar, porque não é simples a gente pegar equipes extremamente qualificadas, equipes que vêm com seu elenco durante alguns anos, com uma filosofia de trabalho, uma metodologia de trabalho, um sistema de jogo, e a gente encarar de igual para igual. E por outro lado, a gente, como eu falei, terminando, a nossa equipe tem sido muito eficiente,
quando a gente realmente faz um jogo reativo, um jogo mais fechado, a gente tem saindo muito forte no contra-ataque, e hoje poderia ter sido um desses jogos que a gente poderia ter vencido num contra-ataque desses. Mais perguntas similares aqui do Jonatas Gabetel do Globo Esporte e do Douglas do RD News. O Cuiabá criou pouco ofensivamente, mesmo com o retorno dos jogadores importantes. Qual a avaliação que você faz deste jogo? O placar de hoje foi justo pelo que as duas equipes apresentaram em campo, ou algum time merecia sair com a vitória? Não, achei que foi justo. Apesar deles terem um volume maior de jogo, muitas bolas na área, muitos escanteios, a gente controlou bem. A bola parada a gente está muito bem, a gente não tomou nenhum gol de bola parada durante todo o campeonato, né? Então isso é fundamental, e o mais importante é que a gente está atingindo os nossos objetivos, a gente está sabendo jogar o campeonato. Em momentos como esse, como essa equipe, por exemplo, que já tem uma filosofia de trabalho já há alguns anos, se mantendo na primeira divisão, é uma equipe que é muito intensa. Eu trabalhei aqui, eles não têm jogadores, ou no caso, o Fernando Miguel é o único jogador acima de 30 anos, então são todos jogadores abaixo de 30 anos. Hoje, se tivesse o Natanael, infelizmente, quero deixar aqui um grande abraço para o Natanael, porque perdeu a sua sogra. Eu tive a infelicidade de perder meu sogro, sei o quanto dói, porque era um pai para mim, provavelmente uma mãe para ele. Então meus sentimentos ao Natanael, mas o Natanael é o único jogador acima de 30 anos, por exemplo, na linha, como a gente fala. Então é uma equipe que tem uma forma de trabalho, um sistema de trabalho extremamente interessante, que não é fácil jogar contra eles aqui, e eles foram muito eficientes. A gente conseguiu controlar muito bem o jogo, e tivemos, como eu falei, no início do jogo, poderíamos ter matado, assim como no final. Pergunta agora do André Cavalcante da TV Centro-América: o que houve com o Gava? Opção, lesão ou precaução? Faltou a característica do jogo dele no meio de campo na partida? Bem, o Gava teve algumas dificuldades no início da semana, ele sentiu alguns desconfortos, a gente teve essa preocupação, fez alguns tratamentos, já chegou para o jogo, ele já estava bem, mas a gente tomou uma decisão também de manter o mesmo sistema, no 4-2-3-1, a gente joga apenas, nessa situação, joga apenas com 2 volantes. Com a volta do PP, eu não queria tirar o Auremi de jeito nenhum. O Auremi só foi substituído porque tomou um cartão muito rápido, por pouco ele não tomou amarelo e vermelho, então a gente tentou substituí-lo rapidamente, então diminuiu a possibilidade da gente jogar com 3 volantes, principalmente porque Cafu tem vindo muito bem, o próprio Cleison retornou e o Felipe tem entrado muito bem nos jogos. Então a gente mudou na realidade o sistema. Com isso você diminui o número de volantes, que era, até mesmo chegamos a jogar com 4, com o Gava como meio atacante. Hoje nós temos 2 meios atacantes com uma condição melhor, o Jesus já está numa condição física melhor, já está mais entrosado com o grupo, e o próprio Max, que chegou agora. Pergunta agora do Vanderlei Munhoz da Rádio Metrópole FM. Jorginho, com os 2 empates nos últimos jogos, e considerando que entre as próximas 6 rodadas vamos enfrentar Atlético Mineiro e Flamengo, quantos pontos você tem em meta para esses próximos 6 jogos? É difícil, né, que eu vou fazer planejamento contra Flamengo e contra Atlético, mas a gente pode surpreendê-los. É o que tem sido uma tônica no nosso campeonato. Para terminar, pergunta do nosso amigo Laércio Pato Rocco do Esportes e Notícia. Parabéns, Jorginho, pelo ponto fora de casa. Por que não sair jogando com o Gênison, que tem mais movimentação e desgastaria mais a defensiva do adversário? Gostaria de saber quando que o Lucas Cardoso terá uma oportunidade. Pato Rocco, um abraço para você, Pato Rocco. De vez em quando a gente tem uns pega para capar, né? É uma opção. Respeito bastante a sua colocação. O Gênesis é um jogador importante, tem acontecido em muitas oportunidades começar com o Gênesis, outras vezes começar com o Elton. O importante é que a gente tem esses jogadores, tem Papagaio, tem Nescau, né, Gustavo Nescau. É importante que a gente tenha opções, né? Então, qual foi a outra colocação que ele fez? Do Lucas Cardoso, quando vai ter uma oportunidade? Então, o Lucas Cardoso é muito bom jogador, mas um volante e também um meia. A gente tem bastante jogadores nessa posição, são 6 volantes, 2 meias. Eu tenho o Gava ainda também, que joga de meia, mas é um jogador que tem se dedicado ao máximo, tem treinado bem, e a hora que tiver uma oportunidade de colocá-lo no jogo, com certeza eu colocarei. Obrigado, Jorginho. Boa noite, bom retorno. Boa noite, valeu.